O judiciário não está nem aí para o seu filho, e eu posso provar, nem para os pais. Estou falando, nesse caso, do Judiciário Gaúcho, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O menino vivia há 9 anos com o pai na capital gaúcha. Ele ajudava a mãe nos deveres de cuidado. Passava 15 dias do mês com a criança, porque trabalha em home office, buscava na escola, a 2 quadras da casa dele, dava janta para o menino, banho. A mãe ia para uma cidade da Serra Gaúcha, desenvolveu o seu trabalho, onde lá arranjou um namorado também. Durante 6 meses ela fez isso, indo e vindo, o menino com o pai sendo cuidado. Um belo dia, no final de semana, após o pai entregar a criança da convivência que tinha passado com ele, no domingo, voltou sossegado para casa e na segunda-feira, eis que é surpreendido com um contato da genitora dizendo: estamos morando em tal cidade, Serra Gaúcha. Se você quiser ver seu filho agora aos finais de semana, venha até aqui, as portas estão abertas. Como assim? Eu não dei autorização para o meu filho se mudar, não estou sabendo de nada. Ela já tinha tirado a criança da escola, já tinha entrado com um processo de suprimento judicial lá na nova comarca, orientada por uma advogada que disse que ela podia simplesmente se mudar e resolver a questão por lá. E assim ela fez. Alugou um apartamento que custa mais da metade do salário que supostamente ela vai receber. Detalhe, ela não para em emprego nenhum, ou seja, essa experiência na nova cidade coloca o menino também sob uma condição de experiência. Retira a criança da sua rotina que vive há 9 anos. Impede a convivência paterna, impede a convivência com a família extensa, os avós com quem a criança convivia todos os dias também. Tira a criança do meio social que ela vivia para uma experiência materna. Porque, olhando para a carteira de trabalho dela, os trabalhos não duram mais do que 8 meses. Ela trabalha como educadora, daria para se dizer. Então, eu ajuizei a ação em Porto Alegre, tendo em vista que o domicílio da criança continua sendo Porto Alegre, porque é isso que diz o artigo 8º da Lei de Alienação Parental. Quando há uma mudança brusca de domicílio, o domicílio de onde a criança foi retirada é que tem que ser considerado para fins de ajuizamento da ação, artigo 8º da Lei de Alienação Parental. Mas o que o judiciário faz? 2 juízes aqui em Porto Alegre, o que fizeram? Um passou para o outro, declinando a competência. A primeira, que é quem tinha homologado o acordo de guarda deles, cujo processo já estava encerrado naquela vara, disse que, por estar encerrado o processo inicial, não era mais com ela. O processo tinha que ser redistribuído por sorteio, para cair num outro juiz, que não necessariamente seria ela. Então ela ficou por 15 dias com o processo e nada decidiu. Mandou para o outro juiz, que disse, acolhendo o parecer do Ministério Público, que a regra geral de domicílio para o ajuizamento da ação é onde o guardião da criança está. Logo, seria a nova comarca na Serra Gaúcha. Ou seja, o pai, além de pagar a pensão, foi onerado com o fato de ter que ir até o seu filho, viajar por 9 horas no mínimo com a criança, porque ele precisa ir, voltar com a criança, voltar para devolver a criança e voltar de novo, tá? Correndo risco na estrada com a criança, onerando em demasia o pai, que já paga pensão, retirando a criança de todo o seu convívio, dificultando a convivência paterna, isso não há dúvida. E o que o judiciário faz? Tudo o que quer fazer é validar as escolhas da genitora. Ignorar completamente uma lei federal, que é a Lei de Alienação Parental, o seu artigo 8º, que diz que a regra geral de domicílio deve ser flexibilizada para o melhor interesse da criança. E quando a criança foi retirada abruptamente do seu domicílio, o domicílio de onde ela foi retirada é onde o juiz deve assumir o processo, determinar que a criança volte ao lugar onde ela foi retirada. Mas não. Se o melhor interesse da criança, vocês acham que está atendido aí? Não, é o melhor interesse da mãe que está atendido, da genitora alienadora. E nada acontece. Ou seja, crianças desamparadas, a vontade da genitora sobrepondo o direito da criança. Um afastamento paterno sendo autorizado pelo judiciário. E vergonha alheia, né, do judiciário, é tudo que eu posso dizer. Nada foi observado. Simplesmente jogaram o processo lá para outra comarca e assim está. A criança foi retirada da escola onde ela estudava, matriculada em outra escola. E o pai que arque com isso. Agora, o que nós orientamos ele é recorrendo, obviamente, fazer todos os recursos cabíveis para que essa realidade seja mudada. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acabo de receber uma mensagem de uma colega advogada que hoje trabalha em outra área,
mas que esteve em Porto Alegre visitando a família no final de semana e me relatou que ficou apavorada, porque ela achava que o meu trabalho estava sendo um pouco exagerado às vezes, que não era bem assim. Ficou apavorada quando foi almoçar no domingo aqui e viu uma mesa de várias genitoras e uma se destacando por contar a história de como ela fez para tirar a criança da escola, se mudar, tudo arquitetado junto com a sua advogada, sem que o pai pudesse perceber, opinar ou algo pudesse fazer. Então, minha gente, abra um olho, tá? Porque a coisa vai piorar e muito. Mas eu tô aqui para lutar com vocês essa guerra sem fim.